Fala galerinha do canal, tudo bom com vocês? 100%? Gente, é o seguinte, esse vídeo aí eu tirei somente para falar do nitrato, né? Eu que não me considero um expert, nem sabe tudo, eu pesquiso muito, eu fico muito em fóruns, eu participo de muitos grupos de biólogos, né? Tem um grupo em São Paulo só de biólogos sobre aquário marinho. É um grupo muito legal, você tira muita dúvida ali. E eu também tenho um amigo biólogo aqui na minha cidade e tem dois de fora, um do Rio de Janeiro, um de São Paulo. Eu mantenho contato só por via WhatsApp. E cara, eles batem certo o que eu pergunto, geralmente para os três, vem certinho. Muitas coisas que estão nos fóruns, eles falam que realmente são mitos, né? Então assim, eles me ajudam muito nessa parte de desvendar os mistérios desse carinha aqui atrás. Então pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o nitrato, né? Por que a gente vai falar de nitrato e não de nitrito e não de amônia? Como nós sabemos, as bactérias nitrificantes são em abundância, então eles vão manter o sistema mais equilibrado do que o nitrato. O nitrato ele é um composto hidrogenado, né? Ele vem lá do ciclo do nitrogênio. Só porque os aquários de iniciante tem um buraco no meio disso, né? Vamos supor, ele começa a fazer o ciclo do nitrogênio, a amônia, as bactérias nitrificantes vão lá, alimentam desse, quebra as moléculas, transformando ela em nitrato, em nitrito. As bactérias nitrificantes, as mesmas bactérias, vão consumir o nitrito, né? Esse composto hidrogenado, consumir o nitrito. E outro grupo de bactérias, chamadas bactérias anaeróbicas, que vivem por baixo do substrato, são bactérias que não suportam muito oxigênio, então elas precisam de um lugar com menos passagem de oxigênio para ela se proliferar, para ela fazer essa troca gasosa, né? Transformando aí o nitrato em nitrogênio. Não estamos falando aqui sobre o ciclo do nitrogênio, sim do nitrato, mas para quem está entrando no canal agora, quem está começando, iniciando, é bom saber disso. Então pessoal, essas bactérias consumidoras de nitrato, elas vão demorar muito mais tempo para se formar do que as bactérias nitrificantes, que é considerada as bactérias anaeróbicas chamadas de desnitrificante, né? Elas vão desnitrificar esse composto hidrogenado e jogar ele para a atmosfera, né? Transformando ele em nitrogênio. Então, o que você precisa para formar essa biologia, para ele virar um consumidor de nitrato natural? Isso não procede, tá? Esse sistema de consumidor de nitrato natural, ele não é 100% eficaz, ele não vai reduzir o nitrato a zero, ele vai manter um equilíbrio no aquário para você não ter perigo com os corais. A gente vai falar sobre os corais também e viver sobre níveis altos de nitrato. Então, quando fala assim, um aquário amadureceu, na verdade não foi o aquário que amadureceu, foram as bactérias que proliferaram ali por baixo do substrato e estão fazendo essa troca gasosa, né? Então, quando você vai na loja, leva uma amostra de água, a primeira coisa que o vendedor faz é pegar a amostra de água e fazer um teste de nitrato. Primeira coisa, você tem corais? Tem. Então vamos fazer um teste de nitrato. Nitrato deu alto, o que ele vai te falar? Fazer TPA, né? E aí, nessa TPA, você vai estar repondo cálcio, magnésio, reserva alcalina e está reduzindo o nitrato. Por isso que TPA é tão importante para o aquário. Então, assim, eu quebrando a cabeça muito com TPA, eu fui atrás de mais coisas para estar facilitando o hobby, né? Então, eu também vou falar disso, esse composto hidrogenado, que é o nitrato, começa a subir, ainda mais no início, não tem bactéria ainda para consumir ele suficiente e começa a subir o seu nitrato. Aquário novo, o nitrato vai subindo. Aí quando ele chega o nitrato de 25 para 50, você só consegue reduzir esse nitrato com TPA de 50%. Olha o problema.
Então assim, uma TPA de 50% no aquário novo, você vai estar jogando 50% da sua biologia que está na água fora, jogando fora. Tudo que ela se formou, você está jogando fora. E você vai formar uma nova ciclagem, aí vai aparecer as algas novamente. Então assim, é uma coisa muito complicada você baixar esse nitrato. E esse vídeo a gente tirei só para falar do nitrato, e eu descobri um modo muito simples de baixar o nitrato. Muito simples. Já passei para outras pessoas do grupo, muitas pessoas já sabiam disso, já tem 20 anos que eles usam isso, só que tem muito mito ainda em cima disso, tá? O meu nitrato, quando eu comprei o teste da Salifert, ele deu de 50. Liguei pro lojista, meu nitrato tá de 50. Vai matar meus coral? Não, pode ficar tranquilo. Até 50 eles suportam. Fui outros amigos, porque eu nunca fiz teste, eu nem sabia que meu nitrato era tão alto assim. Eu nunca fui de comprar teste. Então assim, depois que surgiu essa onda aí de ATS, que consome nitrato, eu fui me ligar sobre isso e fui pesquisar. O nitrato alto, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar... Isso bom, os biólogos, né? Os três falou a mesma coisa. Atrapalha no crescimento dos corais, atrapalha na alimentação dos corais. Os corais ficam estressados com o nitrato, é um nível tóxico, né? A mesma coisa de você ficar numa casa com 50 fumantes e você respirando aquela fumaça. Você não vai morrer de imediato, mas você vai sofrer aquelas toxinas. O coral pode perder coloração, LPS, SPS, não pode ter nitrato alto. A mesma coisa de pegar uma arma e matar o coral. Se você tem LPS, alguns LPS, Hammer, Frog, ele sente muito esse nitrato. Às vezes eles não morrem, mas sente muito. Então assim, como que eu consegui reduzir esse nitrato? Gente, eu tive pesquisando algumas fontes de carbono. A fonte de carbono, ela faz com que essas bactérias se proliferem no aquário e consigam consumir esse nitrato, né? Que são as fontes de carbono. A gente tem algumas fontes de carbono: álcool, vinagre, açúcar, e nós temos também a vodka. Quatro componentes, que é 4 fontes de carbono. E qual seria a melhor para usar? Qual seria mais fácil? Essas outras 3 fontes de carbono, o álcool, o vinagre e a vodka, elas são somente fonte de carbono, né? Considerados os aminoácidos. E o açúcar, ela é uma fonte de carbono mais glicose, entendeu? Então assim, os três biólogos me falaram: o açúcar é o melhor do que a vodka para estar baixando. Mas eles me falaram: não usa no seu sistema, porque o seu sistema não tem no seu sistema você não tem um skimmer, né? Para estar removendo essas bactérias, porque elas vão proliferar ao alimentar desse amônia, nitrito e nitrato, e vão morrer. E aí você precisa tirar essas bactérias, porque elas vão morrer, vão gerar de novo amônia e vai fazer outro ciclo do nitrogênio, e aí você não está resolvendo, né? Você baixa, depois ela sobe, porque as próprias bactérias vão fazer com que esse nitrato no final sobre. E eu falei para ele: olha, eu tenho um ATS com alga scrubber chamada Gianteform, uma coisa assim, é aquela cabeludinha, enroladinha que os americanos usam. E será que ele serve como um skimmer? Eles me disseram assim: o skimmer retira matéria orgânica e inorgânica. O ATS, que essas algas, ele alimenta do orgânico e do inorgânico. Ele falou: pode ser que dê certo. E eu falei: eu tenho teste de nitrato, açúcar, toda residência tem. Vou dosar açúcar, vou ver. Gente, o nitrato meu baixou para 10, tá? De 50 ele baixou para 10 em 4 dias. A dosagem que ele me passou foi 1 colher de chá, aquelas colherzinhas pequenininhas de tomar chá, para cada 100 litros, uma vez por dia. Não precisa diluir, é só jogar no aquário. E, cara, quando eu jogo isso no aquário, os
meus corais bombam. Eles soltam, eles inflam para pegar mais dessa glicose. É o que eles me disseram. Os corais vão alimentar dessa glicose também. Logicamente que você não vai ficar jogando açúcar todo dia no seu aquário, mas uma vez por semana é legal jogar um pouquinho de açúcar. O coral fica lindo, bomba. É efeito colateral? Não tem. As bactérias vão alimentar desse açúcar, né? Peixe faz mal com esse açúcar? Me falaram também que não. Realmente, eu tenho um casal de palhaços que eu coloquei há 4 dias e tô dosando açúcar. Dosei açúcar, não sentiu nada, não teve nenhuma modificação. O comportamento deles continuou o mesmo, já tá nadando pelo aquário, se alimentando. Então, assim, eu acho que eu consegui resolver vários problemas. Eu conseguindo reduzir esse nitrato, eu não tenho que fazer TPA. TPA é para baixar nitrato e repor cálcio e magnésio. Somente isso. Nada mais que isso. Então eu consegui ter um aquário marinho, sem SUMP, sem bomba de recalque, sem skimmer, sem substrato no fundo, sem mais água, sem furo, sem barulho de skimmer, sem barulho de bota, menos equipamentos, água um pouco mais fria porque eu tenho menos bomba, né? A bomba faz esquentar a água. E então eu acredito que eu montei um sistema reciclável por conta dessas algas que alimenta de nitrato, nitrito, fosfato. E cara, até então tá dando muito certo, tá? E vocês continuam acompanhando meu aquário, continuam acompanhando o canal. Se acontecer alguma modificação, alguma coisa acontecer no aquário, eu vou estar contando pra vocês. Ó, eu coloquei açúcar e tal, depois desequilibrou. Eu vou estar sendo sincero pra vocês, se tá funcionando ou não. Eu sem skimmer e fazia TPA toda semana, agora eu não vou fazer TPA toda semana, eu vou fazer uma vez por mês. Depois que a gente fechar esses vídeos aí falando sobre tudo, eu vou recomeçar do zero e vou montar um aquário como eu queria montar aquele que realmente não deu porque era de um amigo e ele acabou levando ele. E eu vou montar um aquário, vou fazer tudo, a iluminação, substrato, e vou doar esse aquário pro meu irmão, que ele é louco no marinho, mas não tem aquela coisa assim de ir lá e começar a fazer. Então eu vou fazer pro canal e depois eu vou doar o aquário para ele, tá, pessoal? E aí a gente vai montar um aquário marinho com baixo custo, com baixíssimo custo mesmo. Então, um abraço para todos aí. Esse vídeo aqui eu não vou editar porque demanda tempo e eu tenho 2 trabalhos, né? Eu mexo com 2 coisas diferentes e eu não tenho tempo. Agora mesmo eu vou pra rua, parei um pouquinho aqui para fazer essa gravação e daqui eu vou pra rua. E aí, pessoal, qualquer dúvida, deixa na descrição do vídeo, tá? Deixa aí na descrição, não, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. E abração aí pra vocês e mandem ideia aí nos comentários. Ó, faço vídeos mais sobre o ATS, quero saber mais sobre substrato. E valeu, galera. Muito obrigado aí, vocês aí que seguem o canal. E fui.